dia, turma. Bom dia, gente. Aqui vamos falar um pouco sobre a primeira lei de Newton, mais conhecida como lei da inércia. O nosso experimento é o dos copos. Vamos utilizar 2 copos cheios de água, 2 ovos, 2 tampinhas de garrafa PET qualquer e 2 folhas. Bom, mas antes de mostrar o nosso experimento, vamos explicar um pouco mais da primeira lei de Newton ou lei da inércia. A primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia, apresenta o seguinte enunciado: na ausência de forças, um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento permanece em movimento retilíneo uniforme. Mas o que é movimento retilíneo uniforme? Vocês sabem? Eu sei. Movimento retilíneo uniforme é um movimento no qual a velocidade permanece constante durante todo o percurso de um corpo. Assim, tanto Galileu quanto Newton perceberam que um corpo pode se movimentar sem que nenhuma força esteja atuando sobre ele. Agora vamos mostrar para vocês o nosso experimento. Deixa eu ver, coloca uma folha aqui de baixo, por favor. E colocamos os 2 copos em cima. E depois é só puxar. Tá vendo? Eles só se mexeram um pouco, mas eles permaneceram em repouso. Agora vamos mostrar o dos ovos. Colocamos uma folha sobre os copos cheios de água. Aqui, por favor. 2 tampinhas, né? Que a gente explicou. No meio do copo. Os 2 ovos sobre as tampinhas. E agora é só puxar. Como podemos ver, os 2 ovos caíram dentro dos copos. E provando, né, a primeira lei de Newton, né, que a gente explicou no começo do vídeo. Então, concluímos que os copos e os ovos estavam em repouso. E quando a superfície sobre eles, que eram as tampinhas, foram retiradas, eles apenas caíram dentro do copo, permanecendo em seu estado de repouso, o que demonstra que todo corpo que está em repouso permanece em repouso. E todo corpo que está em movimento permanece em movimento, quando não sofre nenhuma força externa. Assim, mostramos a primeira lei de Newton. Os copos permaneceram em repouso, os copos estavam em repouso, né? Quando puxamos a folha, eles permaneceram em repouso. Isso é um exemplo de um corpo em repouso que permanece em repouso. Um corpo em movimento, poderemos utilizar, por exemplo, um carrinho, que ele vai só indo e ele não vai ser parado até que outra força atue sobre ele e pare. Esse foi o nosso trabalho e obrigada por nos assistir. Muito obrigada, tchau.